Evento de Lula com Tarcísio e Nunes no Planalto vira desagravo contra o golpe e ditadura. E Tarcísio Freitas e Ricardo Nunes ouviram todos caladinhos. Mas foi na cara, mas foi bonito, mas foi gostoso. Ricardo Nunes é aquele que não sabia avaliar se o 8 de janeiro foi um ato golpista ou não. Tarcísio, aquele que foi para o Twitter falar que o relatório de quase 900 páginas da Polícia Federal, dando todo o planejamento, execução, frustração do golpe de Estado que o derrotado nas urnas Jair Bolsonaro gostaria de dar em 2022, Tarcísio acha narrativa. Foi o termo que ele usou no tweet dele. Narrativa, senhor Tarcísio. O senhor deveria ter um pouco mais de pudor para lidar com a democracia brasileira. O senhor deveria ter um pouco mais de pudor, senhor Tarcísio. Vamos aqui com a notícia. Matéria da Folha de São Paulo, escrito pelo André Borges e Renato Machado. Um evento realizado hoje no Palácio do Planalto tinha o objetivo de anunciar investimentos em uma série de obras de infraestrutura de São Paulo, mas acabou dando espaço para um desagravo do governo federal contra a tentativa de golpe de Estado e em defesa da democracia. Ao lado do governador Tarcísio de Freitas, aquele que o Bolsonaro acha que é o nome, o bolsonarista principalmente, o Bolsonaro queria ele, né? Mas ele vai estar na cadeia, não vai poder disputar. Mas, uai, ih, rapaz, deu errado. Deu muito errado. Mas pingou pouco. Deu errado dando certo. Tarcísio, aquele tido pelo bolsonarismo mais empolgado, como substituto ideal de Bolsonaro em 2026, ele estava lá, do lado do Lula. Ricardo Nunes, aquele que Bolsonaro tanto voto pediu na eleição para prefeito de São Paulo, estava lá, ele também ao lado do Lula. Todos ouvindo as pessoas apoiarem Lula e Alckmin por estarem no plano macabro de, entre 1 milhão de aspas, neutralização que o Exército queria fazer de Lula, Alckmin, Alexandre de Moraes e um quarto elemento que não sabemos quem é. Os caras queriam queimar, assassinar 4 autoridades da República. E o Tarcísio de Freitas, que se almeja herdeiro de Bolsonaro, porque o Bolsonaro tá na cadeia, né, rapaziada? Ricardo Nunes, aquele que Bolsonaro pediu voto. Tiveram que ouvir isso aqui. Mercadante, presidente do BNDES, quem está bancando o investimento lá em São Paulo, disse o seguinte: não é fácil para um presidente e vice-presidente que foram ameaçados de morte, de um golpe de Estado e tudo que assistimos recentemente, manter a mesma atitude de compromisso e respeito ao voto popular, disse o presidente do BNDES, Aloysio Mercadante. Por quê? Bolsonaro recebia governador de oposição? Por exemplo, na época, Flávio Dino era governador do Maranhão. O que Bolsonaro falou? Ó, esses governadores aí de Paraíba, principalmente esse Dino aí do Maranhão, não é para dar nada. Esse é o democrata, o institucional, o republicano. Cá entre nós, o golpista de Jair Bolsonaro. O Bolsonaro não tem estatura nem para reconhecer a institucionalidade de um governador. Discorda politicamente, mas assim, na hora de discordar, beleza. Na hora do trabalho é outra coisa. Bolsonaro é uma lástima, cara. É uma lástima, Jair Bolsonaro. Não tem como. Mercadante dá esse enquadro nele. Mas não só Mercadante.
O Rui Costa, ministro da Casa Civil, pegou o microfone e falou o seguinte: o senhor mostra, mais do que nunca, a figura de um estadista que não se abala um milímetro, mesmo com todas as informações e notícias que vieram à tona daqueles que tramaram um golpe de Estado. Chegaram a tramar algo que ninguém nesse salão ou país imaginava que poderia acontecer, que alguém teria a coragem de tramar a captura, o sequestro, a morte de um ministro do Supremo Tribunal Federal, de um presidente da República eleito e de um vice-presidente da República eleito. Rui Costa ainda. O senhor mostra força e convicção do estadista que é, o que ficou explícito na reunião do G20, colocando no mesmo salão o que nem as reuniões da ONU têm conseguido, reunindo ao mesmo tempo, no mesmo horário, tantos líderes de países. Ah, mas foi só o Rui Costa, não. Geraldo Alckmin, governador de São Paulo por 4 vezes eleito, também pegou o microfone e disse o seguinte: quero aqui começar celebrando a democracia. Aqui, Geraldo Alckmin. Como é bonita a democracia. Passadas as eleições, os entes federados trabalhando juntos para o bem comum, discursou o ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, também vice-presidente Geraldo Alckmin. Ao contrário do que normalmente costuma acontecer nesse tipo de evento, no Palácio Planalto, Lula não discursou e se limitou a trocar cumprimentos e palavras diretas com Tarcísio Nunes. Veja você o constrangimento. O governador e o prefeito de São Paulo não fizeram nenhuma menção às revelações do inquérito da PF. Em suas falas, procuraram apenas exaltar as parcerias nas obras com apoio do BNDES e do governo federal. Ê, rapaz! Olha essa fala do Alckmin aqui ainda. Estava lembrando quando fui prefeito da minha cidade natal, no período triste da ditadura militar, onde nós, prefeitos, éramos separados pelo partido político. Lembro de uma reunião em Paraibuna, com a presença do presidente da República, que a cor do meu crachazinho era diferente. As pessoas eram separadas. Só tinha reunião com o governo federal quem fosse do partido do presidente. Triste período já superado. E celebrar a democracia, que é o respeito ao povo, grande protagonista das mudanças no país. Bolsonaro nunca conseguiria receber, nem mesmo governador do seu campo político. Veja você o que o Dória passou, o que o Zema passou em certo momento. O Witzel foi abandonado. Bolsonaro não consegue conviver de forma democrática, nem mesmo com aqueles do seu campo político. Imagine com a oposição. Como é que Bolsonaro vai? Pergunta. Como é que ele vai conviver com os outros presos na Papuda, hein? Será que vai ser divertido? Ou lá no Bangu, às vezes ele quer ficar preso no Rio, né? Ou lá no presídio do Bangu. O que vocês acham? Jair Bolsonaro vai ter uma convivência harmoniosa com os outros presos? Ou vai fugir para a embaixada? Essa enquete é boa, hein? Olha aqui uma enquete pintando, hein? Com atuação em 6 estados, a Resitrate transforma efluentes em soluções sustentáveis. A Resitrate trabalha com efluentes gerados em lavadores de veículos, oficinas, indústrias, aterros sanitários, lavanderias, hotéis, condomínios e muito mais. A Resitrate transforma esgoto em soluções sustentáveis.